Ethan Cole tinha tudo que o dinheiro podia comprar: hotéis de bilhões de dólares, ternos de grife e uma reputação que abria todas as portas da cidade. Mas quando passou o cartão de acesso no apartamento errado naquela fatídica noite, descobriu a única coisa que sua fortuna não podia apagar: o filho de 5 anos que ele nunca soube que existia. Ali na banheira de um hotel, cercado por dinossauros flutuantes, estava um garotinho com seus próprios olhos verdes e a mesma teimosa mecha de cabelo sendo banhado com amor por Maya, a mulher cujo coração ele partira 6 anos atrás, quando a dor o fez desaparecer sem deixar rastros. Agora, com fotógrafos circulando como abutres e sua mãe glacial oferecendo milhões para fazer este problema desaparecer, Ethan enfrenta uma escolha impossível: proteger seu império de mentiras ou lutar pela família que abandonou. Mas Maya passou 6 anos construindo muralhas ao redor do coração, e alguns erros não podem ser consertados com desculpas e encontros para café da manhã, especialmente quando o mundo inteiro está observando. Se você está pronto para ver se o amor pode realmente conquistar o passado de um bilionário, inscreva-se e me diga de qual cidade você está assistindo. As portas do elevador deslizaram abertas com um leve vezes ding. Ethan Cole saiu no 18º andar do Cole Grand Hotel, sua mente já acelerando pelos números que precisava apresentar na reunião financeira daquela noite. Ele tirou o telefone do bolso e conferiu a hora. 18h15. Perfeito. Tinha exatamente 2 minutos de sobra. Seus dedos se moveram no piloto automático ao passar o cartão de acesso na suíte 1807. A fechadura clicou verde. Ele empurrou a porta e entrou, já estendendo a mão para a pasta para tirar os relatórios trimestrais. Então ele ouviu risadinhas suaves vindas de algum lugar mais adentro da suíte. Riso de criança, alegre e feliz. Ethan congelou. Aquela era para ser uma suíte de conferências vazia. Ele olhou em volta, percebendo detalhes que havia perdido na pressa. Uma pequena mochila perto da porta, tênis minúsculos alinhados ordenadamente no capacho, uma caixinha de suco em cima da mesinha de apoio. As risadinhas vieram de novo, seguidas pelo som de água respingando. Léo, fica quietinho para eu enxaguar seu cabelo, disse uma voz feminina. A voz era quente, paciente, familiar de um jeito que fez seu peito apertar. O coração de Ethan começou a bater mais rápido. Ele sabia que deveria ir embora, virar as costas e sair, mas algo manteve seus pés plantados no carpete. Talvez fosse o jeito como a mulher disse o nome da criança. Talvez fosse o amor gentil em sua voz que o lembrava de algo que ele perdera há muito tempo. Ele se moveu silenciosamente em direção ao som, parando na entrada do banheiro. O que viu fez o mundo tombar de lado. Uma mulher estava ajoelhada ao lado de uma grande banheira de hotel, com as mangas arregaçadas, lavando o cabelo de um garotinho. A criança estava sentada na água morna, cercada por brinquedos flutuantes, dinossauros, barcos e o que parecia ser um patinho de borracha, usando um chapéu minúsculo. O vapor subia suavemente ao redor deles, criando uma cena tão terna que fez a garganta de Ethan se fechar. O garotinho tinha cabelo escuro que se espetava para todos os lados quando molhado. Ele devia ter uns 5 anos, tagarelando sobre algo envolvendo um T-Rex e um tricerátopo fazendo uma corrida. Seu perfil estava voltado para Ethan, e Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O menino tinha seus olhos, o mesmo tom de verde, com a mesma pequena ruguinha nos cantos quando sorria, a mesma teimosa mecha de cabelo que nenhum gel capilar conseguiria domar. Até o jeito como ele inclinava a cabeça quando falava era exatamente como Ethan naquela idade. A mulher se virou levemente para pegar um copo para enxaguar o cabelo do menino, e o mundo de Ethan parou completamente. Maya Brooks, a mulher com quem ele planejava se casar 6 anos atrás, antes de tudo desmoronar, antes de seu pai morrer e a dor o tornar estúpido, antes de ele trocar seu número de telefone, bloquear seus e-mails e se convencer de que cortar todos os laços era de alguma forma protegê-la da sua bagunça. Maya, que parecia exatamente a mesma, exceto pelas linhas de cansaço ao redor dos olhos. Maya, que estava lavando o cabelo com a mesma paciência gentil que demonstrava quando fazia trabalho voluntário no hospital infantil durante seus anos de faculdade. Maya, que estava cuidando de um garotinho que se parecia exatamente com ele. Ela deve ter sentido seus olhos nela, porque olhou para cima.
Quando o viu ali parado, seu rosto ficou completamente imóvel. O copo em sua mão parou de se mover. Por um momento, nenhum dos dois respirou. Mamãe! O garotinho Léo olhou entre eles com olhos curiosos. Quem é aquele homem? Os instintos protetores de Maya entraram em ação imediatamente. Ela pegou uma toalha fofa do hotel e a enrolou nos ombros de Léo, mantendo a voz calma e firme. É só alguém que se confundiu sobre qual quarto precisava, querido. Mas Léo não estava com medo. Ele estudou Ethan com a curiosidade destemida que só crianças de 5 anos possuem. Você gosta de dinossauros? Ele perguntou, erguendo um brinquedo de T-Rex verde vibrante. Este é o Rexy. Ele é o rei da banheira. Ethan encontrou sua voz de alguma forma. Sim, eu gosto de dinossauros. Ele olhou para Maya, vendo a tensão em seus ombros, o jeito como ela se mantinha como se estivesse pronta para proteger Léo de qualquer ameaça. Desculpe, acho que estou no quarto errado. Eu procurava o 1817. O elevador está atrás de você, Maya disse baixinho. Sua voz era educada, mas distante. Profissional. Ethan assentiu, mas não conseguia fazer seus pés se moverem. Aquele garotinho Léo estava olhando para ele com um interesse tão aberto, sem medo, sem suspeita, apenas uma criança sendo amigável com um estranho. O Rexy quer saber se você já viu um T-Rex de verdade, Leo anunciou, fazendo o dinossauro de plástico balançar na água. Léo, Maya disse gentilmente, vamos terminar seu banho agora. Mas Ethan se viu dando um passo para frente, em vez de sair. Eu nunca vi um T-Rex de verdade, mas aposto que o Rexy poderia me contar tudo sobre eles. O rosto de Léo se iluminou. Ele poderia. Ele sabe tudo sobre dinossauros. Até os nomes bem difíceis. Maya observou essa troca com olhos atentos. Ethan podia vê-la tentando descobrir qual era o jogo dele. Por que ele não estava indo embora? O que ele queria? A verdade era que Ethan também não sabia o que queria. Tudo que sabia era que olhar para aquele garotinho era como olhar para uma foto de si mesmo de 25 anos atrás. E olhar para Maya trouxe de volta cada arrependimento que carregava nos últimos 6 anos. Você poderia. Maya começou, então parou. Ela pareceu tomar uma decisão. Você poderia me passar aquela toalha quente do cabide? O Léo precisa sair antes que a água esfrie. Era um teste. Ethan percebeu. Uma pequena forma de ver se ele poderia seguir instruções simples sem tornar aquele momento maior do que precisava ser, sem assustar seu filho. Ele se moveu com cuidado até o cabide de toalhas e escolheu a mais fofa, esquentando-a brevemente entre as mãos antes de oferecer a a Maya. Ela a pegou sem deixar que seus dedos se tocassem. Obrigada, ela disse, já voltando sua atenção para Léo. Vamos lá, menino dinossauro. Hora de sair e se preparar para dormir. Mas eu quero contar para o homem sobre o tricerátopo, Léo protestou, embora se levantasse obedientemente. Talvez outra hora, Maya disse, envolvendo-o na toalha quente. Ethan sabia que precisava ir embora. Aquele não era seu momento. Não era sua família. Ele havia renunciado ao direito de estar ali há muito tempo. Mas quando se virou em direção à porta, Léo chamou. Qual é o seu nome, senhor? Ethan olhou para trás. O garotinho estava espiando por cima da toalha, água ainda pingando do cabelo, olhando para ele com aqueles olhos verdes familiares. Ethan, ele disse baixinho. Eu sou o Léo, o menino anunciou orgulhosamente. Como o leão, mas eu gosto mais de dinossauros. Léo é um nome muito bom, Ethan conseguiu dizer. Maya levantou Léo da banheira, mantendo a toalha segura ao redor dele. Diga adeus ao Sr. Ethan agora, Léo. Ele precisa ir para sua reunião. Adeus, Sr. Ethan, Léo disse com um pequeno aceno. Talvez você possa conhecer todos os meus dinossauros da próxima vez. A inocência simples daquelas palavras atingiu Ethan como um golpe físico. Próxima vez. Como se fosse natural que houvesse uma próxima vez. Como se o mundo estivesse cheio de possibilidades em vez de erros e chances perdidas. Adeus, Léo, ele disse. Então, olhando para Maya, desculpe pela intromissão. Ele caminhou até a porta da suíte com pernas trêmulas. No corredor, encostou as costas na parede e tentou recuperar o fôlego. A reunião financeira foi esquecida. Os relatórios trimestrais poderiam muito bem estar escritos em outra língua. Ele tinha um filho de 5 anos que gostava de dinossauros e não fazia ideia de quem era seu pai. E Maya forte.
Paciente Maya o estava criando sozinha, enquanto Ethan se enterrava em planilhas e margens de lucro, dizendo a si mesmo que estava melhor sem complicações. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua assistente, perguntando se ele estava pronto para a reunião. Ethan encarou a mensagem por um longo momento, então digitou de volta que algo urgente havia surgido. Ele não podia ir embora ainda, não até descobrir o que dizer, não até encontrar uma forma de se desculpar por 6 anos de ausência, não até entender como tinha acabado parado no corredor de um hotel, ouvindo a hora do banho de seu filho através de uma porta que talvez nunca pudesse abrir novamente. Ethan deslizou pela parede até sentar no chão carpetado, seu terno caro amassado, sua noite perfeitamente planejada, completamente esquecida. Através da porta, ele podia ouvir a voz suave de Maya, lendo uma história para dormir. Algo sobre um dinossauro que aprendeu a ser corajoso. Ele fechou os olhos e tentou descobrir como se tornar corajoso o suficiente para enfrentar o que havia feito. 10 minutos depois, os sons de dentro da suíte haviam ficado mais silenciosos. Ethan podia ouvir Maya se movendo, provavelmente preparando Leo para dormir. Ele pensou em ir embora. Sair e fingir que isso nunca aconteceu. Voltar para sua vida cuidadosamente controlada, onde o maior problema eram as margens de lucro trimestrais. Mas ele não podia. Não mais. Ele se levantou e alisou o terno. Então bateu suavemente na porta. Maya a abriu uma fresta, mantendo a corrente engatada. Ela havia trocado de roupa para jeans e um suéter macio, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela parecia cansada, mas alerta. Pensei que você tivesse ido embora, ela disse. Eu deveria. Mas eu. Ele passou uma mão pelo cabelo, deixando-o espetado como o de Leo. Eu poderia dar um boa noite adequado? Sinto que o assustei, invadindo assim. Maya estudou seu rosto por um longo momento. O que quer que ela tenha visto ali tomou a decisão por ela. Ela fechou a porta para desengatar a corrente, então a abriu mais. 5 minutos, ela disse. Ele está de pijama, mas ainda não dormiu. A suíte estava aconchegante na luz do abajur. Leo estava encolhido no sofá com um pijama estampado de dinossauros, um livro de figuras aberto no colo. Quando viu Ethan, seu rosto se iluminou. Sr. Ethan, você voltou. Eu queria dar um boa noite adequado, Ethan disse, sentando-se cuidadosamente na beirada da mesa de centro para ficar na altura dos olhos de Leo, e me desculpar por interromper sua hora do banho. Tudo bem, Leo disse generosamente. A mamãe diz que acidentes acontecem o tempo todo, por isso são chamados de acidentes. A sabedoria simples da lógica de uma criança de 5 anos fez Ethan sorrir pela primeira vez naquela noite. Sua mamãe é muito inteligente, a mais inteligente, Leo concordou. Ele ergueu seu livro. Quer ver meu livro de dinossauros? Eu consigo ler algumas palavras sozinho. Ethan olhou para Maya, que assentiu levemente. Eu adoraria ver. Leo se arrastou para fazer espaço no sofá. O livro estava bem usado, com páginas que haviam sido viradas por mãozinhas muitas vezes. Este é um estegossauro, Leo disse, apontando para uma imagem. Eles têm espinhos na cauda para lutar contra os dinossauros maus. E este aqui, ele virou a página. Este é um brontossauro. Eles são muito, muito grandes, mas só comem plantas. Ethan ouviu enquanto Leo explicava cada dinossauro com concentração séria. O garotinho sabia detalhes impressionantes para alguém de sua idade, os nomes, o que comiam, como se protegiam. Enquanto Leo falava, Ethan se viu relaxando pela primeira vez em horas. Você sabe muito sobre dinossauros, Ethan disse, quando Leo parou para virar outra página. A mamãe me deu este livro quando eu tinha 4 anos, Leo explicou. Nós lemos todas as noites. Às vezes 2 vezes se eu tenho pesadelos. Que voz sua mamãe usa para o T-Rex? Ethan perguntou. Leo deu uma risadinha. Ela tenta fazer assustadora, mas ela não é muito boa nisso. Quer ouvir? Ele demonstrou a voz aparentemente não muito assustadora de Maya para o T-Rex, que soava mais como um gigante amigável do que um predador feroz. Ethan riu, e o som o surpreendeu. Quando foi a última vez que ele riu daquela forma? Riu de verdade, não as risadas educadas que usava em reuniões de negócios. Aposto que eu faria uma voz de T-Rex bem boa, Ethan disse. Sério? Mostre. Ethan limpou a garganta e baixou a voz para um rosnado grave.
Eu sou o poderoso T-Rex, rei de todos os dinossauros. Os olhos de Léo se arregalaram de encanto. Ele bateu palmas. Isso foi incrível. Faça de novo. Acho que chega de vozes de dinossauros por hoje, Maya disse gentilmente. Mas ela estava quase sorrindo. Quase. Ah, mamãe, Leo protestou. Então, olhando esperançosamente para Ethan, você pode ler amanhã também? A pergunta pairou no ar como um desafio. Ethan olhou para Maya, vendo a guarda cuidadosa que ela mantinha, o jeito como se mantinha pronta para proteger seu filho da decepção. Ele engoliu em seco. Eu teria que perguntar à sua mamãe sobre isso. Leo se virou para Maya com olhos suplicantes. Pode, mamãe, por favor? Ele faz vozes muito boas. Maya ficou quieta por um momento, e Ethan podia vê-la ponderando coisas que ele nem sequer podia adivinhar. Finalmente, ela disse, vamos ver, querido. Agora é hora de dormir. Leo bocejou como se fosse combinado. Ok. Você pode me arrumar na cama, Sr. Ethan. O pedido era tão simples, tão confiante, que apertou o peito de Ethan. Se sua mamãe disser que está tudo bem. Maya assentiu. Só um arrumar rápido. O quarto de Leo era pequeno e aconchegante, com adesivos de dinossauros nas paredes e uma luz noturna em forma de um brontossauro amigável. Leo subiu na cama e puxou os cobertores até o queixo. Pronto, Ethan disse, alisando o cobertor. Tudo arrumadinho. Obrigado, Sr. Ethan, Leo disse sonolento. Espero que você volte amanhã. Quero te mostrar minha coleção de triceratopos. Durma bem, Leo, Ethan disse suavemente. Quando voltaram para a sala, a respiração de Leo já havia se aprofundado em sono. Maya acompanhou Ethan até a porta, mas em vez de abri-la, ela se encostou nela. Precisamos conversar, ela disse baixinho. Mas não aqui, não onde ele possa ouvir. Ethan assentiu. Há uma varanda fora da sala principal. Eles saíram para o ar fresco da noite. A cidade se estendia abaixo deles, cintilando com luzes. Maya cruzou os braços, sem olhar diretamente para ele. Eu tentei entrar em contato com você, ela disse finalmente, quando descobri que estava grávida. Liguei para seu número antigo, mas estava desativado. Mandei e-mails, mas eles voltaram. Ethan se sentiu mal. Maya, eu não estou te dizendo isso para fazer você se sentir culpado, ela interrompeu. Estou te dizendo para que você saiba. Eu não o mantive em segredo. Eu tentei. Ele queria explicar. Sobre a dor que o engoliu inteiro após o ataque cardíaco súbito de seu pai. Sobre como ele mudou seu número e bloqueou seu e-mail, porque ver o nome dela na caixa de entrada o fazia desejar coisas que pensava não poder ter. Sobre como se convenceu de que ficar longe era de alguma forma nobre, que ela merecia mais do que alguém se afogando em expectativas familiares e pressão corporativa. Mas tudo isso soava como desculpas agora, razões fracas por ter perdido 5 anos da vida de seu filho. Eu fui um covarde, ele disse em vez disso. Eu estava de luto e era estúpido, e pensei que estava te protegendo da bagunça em que me tornei. A risada de Maya foi aguda e curta. Me protegendo? Desaparecendo? Eu sei como soa. Sabe mesmo? Ela se virou para encará-lo totalmente. Você sabe como soa quando uma criança de 5 anos pergunta por que todos os seus amigos têm papais e ele não? Sabe quantas vezes eu tive que inventar respostas para perguntas que eu mesma não conseguia responder? Cada palavra o atingiu como um golpe físico. Maya, me desculpe. Sinto muito, muito. Desculpas não lhe devolvem 5 anos, ela disse. Mas sua voz estava cansada agora, em vez de zangada. Desculpas não explicam onde você esteve. Eles ficaram em silêncio por um momento. O peso do tempo perdido pesado entre eles. O que acontece agora? Ethan perguntou finalmente. Maya suspirou. Não sei. Leo, ele nunca demonstrou interesse em ter uma figura paterna antes, mas o jeito que ele olhou para você esta noite. Ela balançou a cabeça. Ele nunca pediu para um estranho voltar no dia seguinte. Eu quero estar na vida dele, Ethan disse. Se você me permitir. Sei que não tenho direito algum de pedir, mas você está certo. Você não tem direito algum. A voz de Maya era firme, mas não cruel. Mas o Leo tem. Ele tem o direito de conhecer seu pai, se o pai estiver disposto a ficar por tempo suficiente para importar. A condicional o atingiu forte. Se vezes o pai estiver disposto a ficar, eu não vou desaparecer de novo, ele disse.
Você diz isso agora, mas o que acontece quando as coisas ficarem complicadas? Quando a mídia descobrir? Quando sua família começar a fazer perguntas? Ela balançou a cabeça. Não vou deixar o Leo se apegar a alguém que possa desaparecer na primeira vez que as coisas ficarem difíceis. Ethan queria prometer a ela que isso não aconteceria. Queria jurar que nada poderia fazê-lo ir embora novamente. Mas ele podia ver em seus olhos que promessas não eram o suficiente. Ela precisava de provas. Ela precisava de tempo. O que seria necessário? Ele perguntou. Para que você confiasse em mim o suficiente para tentar. Maya ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que ela não responderia. Finalmente, ela disse, algo pequeno, algo simples, sem gestos grandiosos, sem presentes caros, sem tentar compensar o tempo perdido tudo de uma vez. Que tipo de algo? Café da manhã, ela disse. Todas as manhãs por uma semana, 7h30 no café do saguão do hotel. Você aparece, toma café conosco, nos acompanha até o carro do Leo para a escola. Nada chique, nada público, apenas. Aparecer. Parecia quase fácil demais. Mas Ethan estava começando a entender que, para Maya, aparecer consistentemente era a coisa mais difícil que ele poderia fazer. Era a única coisa que ele já havia provado ser ruim. E se eu fizer isso? Se eu aparecer todas as manhãs por uma semana? Então conversamos sobre o que vem depois. Talvez você possa ler uma história para dormir para ele de novo. Talvez você possa levá-lo ao parquinho por 1 hora no sábado. Ela olhou diretamente para ele. Mas só se você provar que consegue lidar com as coisas cotidianas primeiro. A rotina comum, chata, nada especial. Ethan assentiu. 7h30. Café do saguão. Eu estarei lá. Não faça promessas que não pode cumprir, Ethan. Não para mim, e definitivamente não para ele. Eu estarei lá, ele repetiu. Maya estudou seu rosto mais uma vez, então abriu a porta. Veremos. Enquanto Ethan caminhava em direção ao elevador, ele a ouviu acrescentar baixinho. Eu realmente espero que você queira dizer isso desta vez. As portas do elevador se fecharam, e Ethan viu seu reflexo no metal polido. Ele parecia ter sido atropelado por um caminhão. Seu cabelo cuidadosamente estilizado estava uma bagunça. Sua gravata estava torta, e seu terno caro estava amassado de ter sentado no chão do corredor. Mas pela primeira vez em 6 anos, ele tinha algum lugar importante para estar de manhã. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao café do saguão às 7h10. Ele estava acordado desde as 5 horas, duvidando de tudo. Desde o que vestir, ele optou por jeans escuros e uma camisa social simples, nada muito chique, até o que pedir algo amigável para crianças, mas saudável. Ele escolheu uma mesa de canto com uma visão clara do elevador e pediu mingau de aveia com frutas para Leo, café para Maya e torradas para si mesmo, porque seu estômago estava nervoso demais para qualquer coisa mais pesada. Às 7h25, o elevador fez vezes vezes, e Maya saiu segurando a mão de Leo. Ela estava vestida simplesmente com calças escuras e um suéter cor de creme, o cabelo preso em um rabo de cavalo arrumado. Leo usava jeans e uma camiseta vermelha vibrante com um dinossauro de desenho animado na frente. Quando Leo avistou Ethan na mesa, seu rosto se abriu em um enorme sorriso. Sr. Ethan, você veio. Eu disse que viria, Ethan respondeu, levantando-se para puxar as cadeiras para eles. A surpresa de Maya foi cuidadosamente escondida, mas ele percebeu o leve arregalar de seus olhos, como se ela esperasse que a mesa estivesse vazia quando chegassem. Eu pedi mingau com frutas para o Leo, ele disse enquanto se sentavam. Espero que esteja tudo bem. E café para você. Está perfeito, Maya disse. O Leo adora mingau, não é, querido? Leo assentiu entusiasticamente, já de olho na tigela à sua frente, com as fatiazinhas de banana e mirtilos. Enquanto Leo atacava seu café da manhã, ele tagarelava sobre os sonhos que tivera. Algo envolvendo um estegossauro amigável que o ajudou a encontrar seu carrinho de brinquedo perdido. Ethan se viu genuinamente interessado na lógica de 5 anos das narrativas dos sonhos. E aí, o estegossauro disse, não se preocupe, Leo, vamos encontrá-lo juntos. Leo continuou com a boca cheia de mingau de aveia. E encontramos. Estava escondido debaixo de uma samambaia gigante. Estegossauros são bons ajudantes.
Ethan concordou com seriedade. Os melhores ajudantes, Leo confirmou. Melhores que os Triceratopes. Mas não conte para eles que eu disse isso. Maya observou essa troca com atenção cuidadosa. Ethan conseguia sentir que ela estava tomando notas, medindo suas respostas, observando sinais de que ele poderia ficar entediado ou impaciente com o entusiasmo infinito de seu filho. Mas a verdade era que Ethan estava fascinado. Leo era inteligente e engraçado, e completamente ele mesmo de uma forma que era refrescante, depois de anos de conversas de negócios cuidadosamente administradas. Não havia nenhuma agenda aqui, nenhum significado oculto para decifrar, apenas um menininho compartilhando seus pensamentos sobre a lógica dos sonhos com dinossauros. Sr. Ethan, Leo disse de repente, você tem um emprego. Tenho, disse Ethan. Eu ajudo a administrar este hotel. Este hotel? Os olhos de Leo arregalaram. O hotel inteiro? Bem, eu ajudo. Tem muita gente que ajuda a administrá-lo. Você pode dormir em um quarto diferente todas as noites se quiser? Ethan riu. Eu poderia, mas gosto mais da minha própria cama. Eu também, disse Leo com sabedoria. As camas de hotel são muito elásticas. Do outro lado do café, Ethan notou um homem com o uniforme do hotel observando a mesa deles com interesse. O homem era alto e de aparência amigável, provavelmente no início dos 30 anos, com o tipo de sorriso fácil que deixa os hóspedes à vontade. O homem se aproximou da mesa deles com uma leve hesitação. Com licença, Sr. Cole. Desculpe interromper. Ethan olhou para cima. Tudo bem, Marco. O que foi? Marco Ruiz era um dos melhores concierges do hotel. Alguém com quem Ethan trabalhava há anos. Seus olhos piscaram curiosamente para Maya e Leo, depois de volta para Ethan. Só queria verificar se precisava de algo para a sua. Reunião de café da manhã, disse Marco com cuidado. Ethan podia ver Maya ficar levemente tensa. Ela provavelmente estava se perguntando se isso era algum tipo de armação, alguma forma de Ethan exibir suas conexões com o hotel. Estamos bem, obrigado, disse Ethan simplesmente. Marco, esta é a Maya e o Leo. Maya, Leo, este é o Marco. Ele também é uma das pessoas que ajuda a administrar o hotel. Prazer em conhecê-lo, disse Maya educadamente. Você é especialista em dinossauros também? Leo perguntou esperançoso. Marco sorriu. Sei um pouquinho sobre dinossauros. Você sabia que temos uma vitrine com fósseis de dinossauros no lobby principal? O garfo de Leo parou a meio caminho da boca. De verdade? De verdade, Marco confirmou. Principalmente os pequenos. Mas eles têm milhões de anos. Podemos vê-los, mamãe? Por favor? Maya olhou para o relógio. Depois do café da manhã, se tivermos tempo antes da escola. Marco se desculpou com um aceno amigável, mas não antes de dar a Ethan um olhar que claramente dizia: a gente conversa depois. Enquanto terminavam de comer, Leo bombardeou Ethan com perguntas. Qual era seu dinossauro favorito? Ele não tinha um de verdade, mas estava começando a apreciar o Triceratops. Ele já tinha ido a um museu com esqueletos de dinossauros de verdade? Sim, e talvez pudessem ir juntos algum dia se a mamãe concordasse. Ele gostava de ler livros? Eu gosto de livros, sim, disse Ethan. De que tipo você gosta, além de livros sobre dinossauros? Livros sobre caminhões, disse Leo imediatamente. E livros sobre cachorros. E livros sobre caminhões que são dirigidos por cachorros. Isso parece um gênero muito específico, disse Maya, com o primeiro sorriso genuíno que Ethan viu dela naquela manhã. Às 8h05, Maya começou a juntar as coisas de Leo. Hora de ir, bebê. A escola começa em 30 minutos. Fora do hotel, o carro por aplicativo de Maya estava esperando. Enquanto ela ajudava Leo a entrar na cadeirinha de reforço, o menininho olhou pela janela para Ethan. Você vai estar aqui amanhã? Leo perguntou. Ethan olhou para Maya, que o observava com olhos cautelosos. Se sua mamãe permitir, pode. Mamãe? Maya ficou quieta por um momento. Então ela disse, nos vemos às 7h30. Não era entusiasmo, mas também não era rejeição. Era uma esperança cautelosa. E, por enquanto, isso era o suficiente. Enquanto o carro partia, Leo acenou entusiasticamente pela janela de trás. Ethan acenou de volta até o carro desaparecer na esquina. Ele tinha mais 6 manhãs para se provar. Mais 6 chances de mostrar a Maya e Leo que desta vez ele não ia a lugar nenhum.
Voltando para dentro do hotel, Ethan sentiu algo que não experimentava há anos. Propósito. Uma razão para colocar seu despertador que não tinha nada a ver com lucros trimestrais ou reuniões de diretoria. Ele tinha um filho para conhecer, uma mulher para reconquistar, se ela o permitisse, e um menino de 5 anos que acreditava na lógica dos sonhos com dinossauros e achava que estegossauros eram os melhores ajudantes do mundo. Era o trabalho mais importante que ele já teve. Naquela tarde, a assistente de Ethan bateu na porta de seu escritório com uma expressão confusa. Sr. Cole, sua mãe ligou. Ela quer marcar um almoço para discutir alguns assuntos familiares urgentes. Devo colocar na sua agenda? Ethan olhou para cima dos relatórios trimestrais que ele estava encarando sem realmente ver. Sua mente não parava de divagar para o jeito que Léo tinha acenado a Deus naquela manhã e o jeito cuidadoso como Maya tinha dito, nos vemos às 7h30. Diga a ela que estou ocupado esta semana, ele disse. Reuniões familiares de café da manhã todas as manhãs. Sua assistente piscou. Reuniões familiares de café da manhã? As mais importantes que já tive, disse Ethan, voltando aos seus relatórios com o primeiro sorriso genuíno que usou em seu escritório em meses. Amanhã eram 7h30 da manhã. Ele tinha um especialista em dinossauros para tomar café da manhã e uma reputação de confiabilidade para reconstruir uma manhã de cada vez. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao café às 7h25 e encontrou Maya e Léo já sentados na mesa, que aparentemente estava se tornando a mesa regular deles. Léo estava usando uma camiseta de dinossauro diferente, esta com um brontossauro de aparência amigável, e ele balançou animadamente na cadeira quando viu Ethan se aproximar. Sr. Ethan, adivinha só. Mamãe disse que se você continuar vindo tomar café da manhã, talvez você possa ver minha coleção de dinossauros em casa. Maya deu a Léo um olhar que era parte constrangimento, parte advertência. Eu disse talvez, bebê. Se o Sr. Ethan provar que está falando sério sobre ser seu amigo. Eu estou falando sério, disse Ethan, acomodando-se em sua cadeira. Muito sério sobre ser seu amigo, Léo. Este era o segundo café da manhã deles juntos, e já parecia menos estranho do que no dia anterior. Léo tagarelou sobre seus sonhos novamente, desta vez envolvendo um pterodáctilo voador que o deu uma carona para a escola. Maya tomou seu café e observou Ethan com um pouco menos de suspeita do que antes. Tem uma coisa que eu devia te contar, Maya disse, enquanto Léo se concentrava em seu mingau. Minha irmã quer te conhecer. A xícara de café de Ethan parou a meio caminho de seus lábios. Sua irmã? Tasha. Ela é protetora. O jeito que Maya disse isso fez Ethan pensar que protetora provavelmente era um eufemismo. Quando ela gostaria de se encontrar? Amanhã de manhã. Aqui. A voz de Maya era direta, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Aviso justo, ela não vai facilitar para você. Eu não esperaria que ela facilitasse, disse Ethan honestamente. Se eu tivesse uma irmã e alguém tivesse machucado ela do jeito que eu machuquei você, eu também não facilitaria. Maya pareceu surpresa com sua franqueza. A maioria dos homens tentaria se defender. A maioria dos homens provavelmente não passou 6 anos sabendo que estava errado. Ethan respondeu. Léo olhou para cima de seu café da manhã, sentindo o tom sério. Você está triste, Sr. Ethan? Um pouco, Ethan admitiu. Mas o café da manhã com você sempre me faz sentir melhor. Léo sorriu radiante com isso. Dinossauros também fazem tudo ficar melhor. Quer ouvir sobre o meu favorito? Enquanto Léo começava uma explicação sobre por que Triceratops eram superiores a todos os outros dinossauros, eles tinham 3 chifres e um escudo, que era basicamente como usar uma armadura. Ethan percebeu Maya observando-o com algo que poderia ter sido aprovação. Fora do hotel, enquanto esperavam pelo carro por aplicativo de Léo, o menininho puxou a manga de Ethan. Sr. Ethan, você sabe amarrar cadarços? Ethan olhou para os pés de Léo. Seus tênis tinham fechos de velcro. Eu sei amarrar cadarços, sim. Por quê? Mamãe está me ensinando, mas eu não consigo fazer os laços direito. Eles sempre se desfazem. Léo tem se esforçado muito nisso, disse Maya. Mas cadarços são complicados. Talvez eu pudesse ajudar alguma hora. Ethan ofereceu cuidadosamente. Se sua mamãe achar que está tudo bem. O rosto de Léo se iluminou. Você ajudaria? Eu quero aprender antes de fazer 6 anos. Quando é seu aniversário?
Ethan perguntou. Então imediatamente se sentiu estúpido por não saber. 15 de março, disse Léo orgulhosamente. Isso é em... Ele olhou para Maya pedindo ajuda. 4 meses, Maya completou. 4 meses. Ethan já tinha perdido 5 festas de aniversário. O pensamento o atingiu com mais força do que ele esperava. É tempo mais que suficiente para aprender a amarrar cadarços, ele conseguiu dizer. Enquanto o carro por aplicativo partia com Léo acenando pela janela de trás, Maya se virou para Ethan. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por não prometer a ele coisas que você não pode cumprir. Por pedir minha permissão primeiro. Ela fez uma pausa. Por aparecer de novo. Era uma coisa pequena, mas parecia progresso. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao café e encontrou uma pessoa extra em sua mesa habitual. A mulher sentada ao lado de Maya era claramente sua irmã. Elas tinham os mesmos olhos castanhos quentes e estrutura óssea elegante. Mas enquanto Maya era cuidadosa e reservada, essa mulher irradiava uma energia protetora que provavelmente poderia ser vista do espaço. Léo estava colorindo quietinho em um livrinho, ocasionalmente mostrando seu desenho para a nova mulher, que elogiava cada rabisco com entusiasmo genuíno. Tasha, Maya disse quando Ethan se aproximou. Esta é o Ethan. Ethan, minha irmã, Tasha. Tasha se levantou para apertar sua mão, e Ethan ficou surpreso com a firmeza de seu aperto. Ela era baixinha, provavelmente mal 1,60 m, mas parecia que poderia derrubá-lo sem suar. Então você é o cara que desapareceu, ela disse sem preâmbulo. Tasha, Maya advertiu. O quê? Só estou declarando fatos. Tasha se sentou novamente e fixou Ethan com um olhar que poderia derreter aço. 6 anos. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nada. Aí você aparece porque entrou no quarto errado? Ethan sentou-se lentamente, sentindo como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir ou atacar sem aviso. Isso mesmo. E agora você quer brincar de papai? Léo olhou para cima de seu livro de colorir com interesse. Você vai ser meu papai, Sr. Ethan? A pergunta pairou no ar como uma bomba que ninguém queria desarmar. Maya fechou os olhos brevemente. O maxilar de Tasha ficou tenso. Ethan sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Essa é uma pergunta de adulto, querido, disse Maya gentilmente. O Sr. Ethan e eu ainda estamos descobrindo as coisas. Ah, disse Léo, aparentemente satisfeito com essa resposta. Ele voltou a colorir. Posso te mostrar meu dinossauro, tia Tasha? Claro, bebê, disse Tasha. Sua voz completamente diferente quando falava com Léo, calorosa, amorosa e paciente. Enquanto Léo explicava os detalhes mais finos de seu brontossauro de giz de cera, Tasha manteve os olhos em Ethan. O negócio é o seguinte, ela disse baixinho, para que Léo não ouvisse. Maya tem criado aquele menino sozinha por 5 anos, trabalhando em 2 empregos, estudando à noite, nunca reclamando, nunca pedindo ajuda que não pudesse pagar de volta. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Eu sei que ela é, disse Ethan. Não, você não sabe. Você conhece a garota da faculdade com quem você namorou. Você não conhece a mulher que sentou em uma sala de emergência às 3 da manhã, quando Léo teve pneumonia e não tinha mais ninguém para ligar. Você não conhece a mulher que chorou no carro depois de cada entrevista de emprego, porque ninguém quer contratar uma mãe solteira com uma criança pequena. Cada palavra atingiu Ethan como um golpe físico. Ele queria se defender, explicar sobre suas próprias lutas, seu próprio luto. Mas Tasha não tinha terminado. Ela construiu uma boa vida para eles, uma vida segura. E se você acha que pode simplesmente voltar dançando com seu dinheiro e seu hotel chique e estragar isso? Ela se inclinou levemente para frente. Você vai ter que passar por mim primeiro. Eu não quero estragar nada, disse Ethan. Eu quero melhorar as coisas. Prove. Como? Tasha olhou para Léo, que agora estava mostrando a Maya sua página colorida terminada. Simples. Não desapareça. Não faça promessas que não pode cumprir. Não tente comprar seu caminho para o coração dele com brinquedos caros. Apenas apareça. Todo dia. Mesmo quando for chato, mesmo quando for difícil, mesmo quando não houver câmeras e ninguém estiver olhando e você não ganhar nenhum crédito por ser um ser humano decente. Eu posso fazer isso, disse Ethan. Pode? A voz de Tasha era cética. O que acontece quando sua mãe rica descobrir sobre o Léo? O que acontece quando os jornais pegam a história?
O que acontece quando seus amigos chiques começam a fazer perguntas desconfortáveis? Ethan abriu a boca para responder, mas Tasha ergueu uma mão. Não responda agora. Você ainda não sabe. Nenhum de nós sabe. Mas quando essas coisas acontecerem, e elas vão acontecer, o Léo estará observando. E se você fugir de novo? Ela encolheu os ombros. Maya pode te perdoar eventualmente, mas eu não vou. E o Léo não vai entender por que seu papai foi embora 2 vezes. A conversa foi interrompida por Léo, deslizando da cadeira e se aproximando de Ethan com seu livro de colorir. Olha, Sr. Ethan, eu fiz uma família de estegossauros. O papai estegossauro, a mamãe estegossauro e o bebê estegossauro. Ethan olhou para o desenho de giz de cera. 3 formas de dinossauro em verde e marrom, bem juntas. Léo os tinha desenhado de mãos dadas, ou o equivalente a mãos para dinossauros. Está lindo, disse Ethan, sua voz um pouco rouca. Você pode ficar com ele se quiser. Léo ofereceu generosamente. Eu adoraria ficar com ele. Obrigado. Enquanto Ethan cuidadosamente guardava o desenho no bolso de seu casaco, ele percebeu Tasha, observando-o com um pouco menos de hostilidade do que antes. Não era aprovação exatamente, mas também não era guerra aberta. Quando chegou a hora de ir para a escola, Léo abraçou Maya e Tasha para se despedir. Então surpreendeu a todos envolvendo seus bracinhos em volta da cintura de Ethan. Tchau, Sr. Ethan. Não esquece de olhar meu desenho hoje. Eu não vou esquecer, Ethan prometeu. Enquanto o carro por aplicativo partia, Tasha se virou para Ethan mais uma vez. Amanhã é sexta-feira, ela disse. Maya mencionou algo sobre a escola do Léo ter um dia da arte onde os pais podem vir ajudar. Dia da arte, Ethan repetiu. Se você está falando sério sobre essa coisa de aparecer, seria um bom lugar para começar. Nada chique, só ajudar crianças de 5 anos a colar coisas no papel. Interessado? Era claramente um teste. Um teste público, onde outros pais e professores o veriam. Onde ele teria que interagir com o mundo de Léo em vez de apenas a bolha segura dos cafés da manhã no hotel. Estou interessado, ele disse. Tasha assentiu uma vez. Então, foi embora sem dizer mais nada. Maya ficou por um momento. Ela gostou de você, ela disse. Aquilo foi ela gostando de mim? Ethan perguntou incrédulo. Ela não ameaçou chamar a segurança do hotel. Para a Tasha, isso é praticamente uma recomendação brilhante. Maya sorriu levemente. O dia da arte é sexta-feira às 9 horas. A professora do Léo é a Sr. Delgado. Vou te colocar na lista de visitantes. Obrigado. Não me agradeça ainda. Espere até passar 1 hora tentando ajudar 20 crianças de 5 anos a fazer colagens de dinossauros sem comerem a cola. A manhã de sexta-feira chegou com o tipo de energia nervosa que Ethan não sentia desde sua primeira apresentação para a diretoria. Ele tinha trocado de roupa 3 vezes, tentando encontrar algo que parecesse apropriadamente casual, mas não desleixado. Ele tinha escolhido jeans escuros e uma camisa social com as mangas arregaçadas. A sala de pré-escola de Léo era clara e alegre, com cadeirinhas minúsculas dispostas em torno de mesas baixas e trabalhos de arte cobrindo cada superfície de parede disponível. A Sra. Delgado era uma mulher calorosa na casa dos 40, que cumprimentava cada pai e voluntário com entusiasmo genuíno. Você deve ser o amigo do Léo, Sr. Ethan, ela disse, entregando-lhe um crachá de visitante. O Léo tem falado sobre você a semana toda. Aparentemente, você faz vozes de dinossauro excelentes. Ainda estou aperfeiçoando minha técnica, disse Ethan. Bem, você terá bastante prática hoje. Estamos fazendo cenas pré-históricas, com papel cartão e bolinhas de algodão. Maya chegou alguns minutos depois, e Ethan a viu se transformar ao entrar no espaço de Léo. Sua cautela cuidadosa se dissolveu, substituída por uma confiança calorosa. Este era seu elemento: ajudar crianças a criar, aprender e explorar. Léo os avistou e correu para eles animado. Vocês 2 vieram. Este é o melhor dia da arte de todos. Eles foram designados para ajudar Léo e outras 3 crianças a criar um habitat dinossauro. O projeto envolvia recortar formas de dinossauro de papel cartão, colá-las em uma folha grande de papel verde e adicionar nuvens de bolinhas de algodão e árvores de papel cartão. Sr. Ethan, você pode ficar encarregado de recortar os dinossauros realmente difíceis, anunciou Léo.
Os que têm muitos espinhos. Estou honrado, disse Ethan solenemente, aceitando uma tesoura segura para crianças. Durante a próxima hora, Ethan se viu completamente absorvido no sério negócio de ajudar crianças pequenas a criar arte. Ele recortou formas de dinossauro, enquanto ouvia debates intensos sobre se pterodáctilos eram tecnicamente dinossauros. Leo insistia que eram primos dos dinossauros. Ele ajudou a distribuir bastões de cola e evitou pelo menos 2 incidentes potenciais de comer cola. Maya trabalhou na estação ao lado dele, ajudando uma menininha tímida chamada Sofia a recortar árvores. Ethan se pegou observando Maya mais do que deveria, notando a maneira paciente como ela guiava mãozinhas pequenas, as palavras encorajadoras que ela tinha para cada tentativa artística. Sr. Ethan, Leo disse, puxando sua manga, olha o que a Sofia fez. Sofia tinha criado o que parecia ser um dinossauro roxo usando uma coroa de flores. Era maravilhosamente absurdo e completamente encantador. Esse é um dinossauro flor lindo, Ethan disse a ela seriamente. Qual é o nome dela? Sofia sorriu radiante. Princesa Dinossauro. A Princesa Dinossauro definitivamente vai ser o dinossauro mais popular do habitat, disse Ethan. Quando a hora terminou e os pais começaram a limpar, a senhora Delgado se aproximou da mesa deles. Leo, seu habitat ficou maravilhoso, ela disse. Posso ver que você teve excelentes ajudantes hoje. Os melhores ajudantes. Leo concordou, encostando-se no lado de Ethan com afeto casual. Enquanto saíam da escola juntos, Maya ficou quieta. Ethan não conseguia dizer se era um silêncio bom ou ruim. Café? Ele perguntou esperançoso. Tem um lugar do outro lado da rua. Maya olhou para o relógio. Tenho um tempinho antes do trabalho. O café era pequeno e aconchegante, com cadeiras descombinadas e arte local nas paredes. Eles encontraram uma mesa perto da janela onde podiam ficar de olho em Leo, que estava brincando com um pequeno dinossauro de brinquedo que Maya tinha trazido na bolsa. Você foi bom com as crianças hoje, Maya disse, depois que pediram. Tive uma boa professora, Ethan respondeu, olhando para ela. Você é incrível com elas. Maya encolheu os ombros. Eu queria ser professora. Antes. Ela gesticulou vagamente, indicando o caminho complicado que sua vida tinha tomado. Antes de eu estragar tudo, disse Ethan. Você não estragou tudo. Leo é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela ficou quieta por um momento. Mas sim, as coisas tiveram que mudar depois que você foi embora. O que você fez? Depois que eu mudei meu número e desapareci, Maya mexeu seu café lentamente. Tentei fingir que tudo estava bem por um tempo. Continuei indo às aulas, mantive meu emprego no departamento de organização de eventos do hotel, mas quando comecei a aparecer, tive que contar para as pessoas. Sua mãe. Minha mãe sabia? Ela me ofereceu dinheiro, disse Maya de forma direta, para eu sumir quietinha, para não causar problemas para o nome da família. Ethan se sentiu mal. Maya, eu não tinha ideia. Eu sei. Você estava de luto. Você não estava pensando claramente. Ela tomou um gole de seu café. Mas sua mãe estava pensando muito claramente. Ela deixou óbvio que eu não era mais bem-vinda no seu mundo. O que você fez? Eu disse a ela que não queria o dinheiro dela e não queria causar problemas. Eu só queria criar meu bebê em paz. A voz de Maya era calma, mas Ethan conseguia ouvir a mágoa antiga por baixo. Ela pareceu aliviada. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Leo fazer seu dinossauro de brinquedo andar pela mesa. Eu sinto muito, Ethan disse finalmente. Sinto muito por não ter estado lá para impedi-la. Sinto muito por ter deixado você lidar com tudo isso sozinha. Eu não estava sozinha, disse Maya. Eu tinha a Tasha, e eu era mais forte do que qualquer um me dava crédito. Você sempre foi, disse Ethan. Eu só fui muito estúpido para ver. Leo olhou para cima de seu jogo de dinossauro. Vocês estão falando de coisas de gente grande? Um pouquinho, Maya disse. Mas já terminamos. O que o seu dinossauro está fazendo? Ele está explorando o seu novo habitat, Leo anunciou. Igualzinho ao que fizemos na escola. Enquanto se preparavam para sair do café, Leo puxou a mão de Ethan. Sr. Ethan, amanhã é sábado. Você quer vir ao parquinho com a gente? Ethan olhou para Maya, questionador. Se você quiser, ela disse. É só o parquinho do bairro. Nada demais. Eu adoraria ir ao parquinho, disse Ethan. Eba,
Léo fez uma dancinha. Podemos brincar de pega-pega, ir no balanço e talvez ver se tem patos no lago. Quando se despediram do lado de fora do café, Maya e Léo indo para o carro dela, Ethan voltando a pé para o hotel, Léo chamou mais uma vez. Não esqueça de trazer tênis confortável, Sr. Ethan. Tênis de corrida é o melhor para pega-pega. Ethan acenou um adeus, já fazendo anotações mentais sobre tênis de corrida, equipamentos de playground e o jeito como o rosto de Maya tinha suavizado quando ela o viu ajudando seu filho com o projeto de arte. Ele estava começando a pensar que talvez, apenas talvez, ele conseguisse fazer isso. Poderia ser o tipo de homem que Léo merecia como pai e o tipo de parceiro que Maya merecia. Levaria tempo, paciência e provar seu valor repetidas vezes. Mas ver o rosto de Léo se iluminar quando viu ambos os pais em sua sala de aula tinha valido cada momento constrangedor, cada conversa difícil com Tasha, cada resposta cuidadosamente guardada de Maya. Ele estava começando a entender o que Tasha quis dizer sobre aparecer, mesmo quando ninguém estava olhando, porque Leo estava sempre olhando, e Léo estava mantendo a contagem, da maneira esperançosa e confiante que só as crianças conseguem. Ethan pegou o telefone e adicionou um lembrete ao seu calendário. Comprar tênis de corrida. Era hora de levar a sério ser o homem que seu filho achava que ele poderia ser. A manhã de sábado amanheceu ensolarada e quente, o tempo perfeito para playground. Ethan chegou ao parque do bairro usando tênis de corrida novos e se sentindo nervoso de um jeito que reuniões de diretoria nunca o haviam deixado nervoso. Maya e Léo já estavam lá. Léo avistando Ethan imediatamente e correndo em sua direção de braços abertos. Sr. Ethan, você usou tênis de corrida. Está pronto para o pega-pega? Estou pronto, disse Ethan, aceitando o abraço entusiasmado de Léo. O playground estava movimentado com famílias aproveitando o fim de semana. Ethan se sentiu um pouco deslocado entre os outros pais. Provavelmente estava vestido de forma muito formal, mesmo com suas roupas casuais, e se pegou pensando se alguém o reconheceria de revistas de negócios ou fotos publicitárias do hotel. Mas Léo não se importava com nada disso. Ele pegou a mão de Ethan e a de Maya e puxou os dois na direção dos balanços. Você pode me empurrar bem alto, Sr. Ethan. A mamãe cansa, mas você tem braços fortes. Léo, Maya disse, com sua voz de advertência gentil. O quê? É verdade? A mamãe disse que você provavelmente tem braços fortes porque é alto. As bochechas de Maya coraram levemente. O que eu disse foi que pessoas altas geralmente têm um alcance maior, o que pode ser útil para empurrar balanços. É a mesma coisa, disse Léo com a lógica de uma criança de 5 anos. Ethan se viu sorrindo enquanto ajudava Léo a subir no balanço. Até que altura você gosta de ir? Bem alto, mas não alto assustador, só alto divertido. Alto divertido, entendido, disse Ethan, dando um empurrão gentil no balanço. Nos minutos seguintes, eles estabeleceram um ritmo. Ethan empurrando, Léo rindo e dando instruções. Mais alto. Não, espera, não tão alto. Perfeito. Maya sentada no balanço ao lado, observando com o que parecia ser um prazer cauteloso. Quando Léo cansou de balançar, quis brincar de pega-pega. Isso acabou se tornando uma versão elaborada onde os equipamentos do playground serviam como várias zonas seguras, e as regras mudavam aproximadamente a cada 30 segundos, baseado nas interpretações criativas de Léo. As barras são seguras, mas só se você estiver realmente pendurado nelas. Léo anunciou, escalando a estrutura de escalada. E o escorregador? Ethan chamou, correndo atrás dele. O escorregador só é seguro se você estiver descendo de costas. Maya se juntou à perseguição, e Ethan se viu rindo mais do que havia rido em anos. Havia algo maravilhosamente libertador em brincar de um jogo onde o único objetivo era fazer uma criança de 5 anos dar risada. Eles estavam brincando há cerca de 20 minutos quando Léo parou de correr subitamente. Ele estava respirando com dificuldade, mas não apenas por esforço. Havia uma qualidade sibilante em sua respiração que deixou Maya imediatamente alerta. Léo, vem cá. Querido, ela disse calmamente, tirando um pequeno inalador da bolsa. O que há de errado? Ethan perguntou preocupado. Ele tem asma leve, Maya explicou, guiando Léo para um banco. Exercício às vezes pode desencadear. Não é grave, mas precisamos ter cuidado.
Leo sentou obedientemente, não resistindo à interrupção. Claramente era uma rotina que já haviam praticado antes. 2 inalações, Maya disse, segurando o inalador nos lábios de Leo. Devagar e fundo. Ethan observou ansiosamente enquanto Leo usava o inalador. Depois sentou quieto no banco por alguns minutos. Maya esfregou suas costas e falou com ele em tons suaves sobre como estavam só descansando. Como era bom ouvir seu corpo, como ele estava sendo corajoso. Estou bem agora. Leo anunciou depois de alguns minutos, sua respiração voltando ao normal. Tem certeza? Maya perguntou. Podemos ir para casa se precisar. Não, Leo protestou. Quero mostrar os patos para o Sr. Ethan. Maya olhou para Ethan. Há um pequeno lago do outro lado do parque. Caminhada bem leve, sem correr. Eu adoraria ver os patos, disse Ethan. Enquanto caminhavam lentamente em direção ao lago, Leo entre eles segurando as mãos de ambos, Ethan se pegou, pensando em todas as coisas que havia perdido. Leo tinha outras preocupações de saúde que ele não conhecia. Quais eram os sinais que Maya observava? Quantas vezes ela havia lidado com situações assim, completamente sozinha? Os patos realmente valiam a pena. Leo havia trazido um saquinho de migalhas de pão seguras para patos e levou seu papel de alimentador de patos muito a sério, explicando a Ethan a técnica adequada para garantir que todos os patos recebessem porções iguais. Você tem que jogar o pão longe o suficiente para que os patos tímidos também consigam um pouco, Leo instruiu. Os patos grandes são gananciosos, mas os patinhos também estão com fome. Enquanto sentavam em um banco perto do lago, compartilhando os sanduíches que Maya havia preparado, Ethan sentiu algo que não experimentava há anos: contentamento, não realização ou sucesso ou a satisfação de um bom negócio fechado. Apenas uma felicidade simples e tranquila. Isso é bom, ele disse para Maya. É nossa rotina de sábado usual, ela respondeu. Nada emocionante, mas Leo adora. Eu também adoro, Ethan disse honestamente. Leo olhou para cima, parando de alimentar os patos. Sr. Ethan, você quer vir aos nossos sábados no parquinho toda semana? A pergunta era tão esperançosa, tão confiante, que Ethan sentiu seu peito apertar de emoção. Se sua mamãe disser que está tudo bem, eu adoraria vir todo sábado. Está tudo bem, mamãe? Leo perguntou. Maya olhou para Ethan por um longo momento. O que quer que ela visse em seu rosto pareceu satisfazer. Lá, está tudo bem, ela disse. Mas começamos às 10 horas em ponto, e sempre temos que parar se o tempo estiver ruim. Eu estarei aqui, Ethan prometeu. Enquanto arrumavam as coisas para ir embora, Leo deslizou sua mão na de Ethan com uma confiança casual. Sr. Ethan, você é meu papai agora? A pergunta veio do nada, inocente e direta da maneira que só as crianças conseguem. Ethan sentiu Maya se tensionar ao seu lado, sentiu o peso do momento. Eu sou seu pai, Ethan disse cuidadosamente. Isso significa que eu ajudei a fazer você, e te amo muito. Mas ser um papai é algo que eu tenho que conquistar, cuidando bem de você e da sua mamãe. Leo considerou isso seriamente, tipo como, eu tenho que ganhar adesivos por bom comportamento? Exatamente assim. Quantos adesivos você precisa para ser meu papai? Ethan olhou para Maya, que observava essa conversa com lágrimas nos olhos. Eu não sei, ele disse honestamente, mas vou continuar tentando ganhá-los, todos os dias. Leo acenou, satisfeito com a resposta. Acho que você está indo bem até agora. Você foi na minha escola, sabe brincar de pega-pega e é legal com os patos. Essas são qualificações muito boas, Maya disse suavemente. Enquanto caminhavam de volta para a área de estacionamento, Leo tagarelando sobre os diferentes tipos de patos que haviam visto, Ethan sentiu seu telefone vibrar com uma mensagem de texto. Ele olhou rapidamente e franziu a testa. Maya notou a mudança em sua expressão. Está tudo bem? Ethan hesitou. Então mostrou a ela a tela do telefone. A mensagem era de Marco, o concierge do hotel. Alerta. Um fotógrafo estava fazendo perguntas sobre você na recepção, perguntando sobre conexões familiares. Achei que você deveria saber. O rosto de Maya ficou cuidadosamente neutro. Entendo. Pode não ser nada, Ethan disse rapidamente. Fotógrafos fazem perguntas o tempo todo. Herdeiros de hotéis não são exatamente notícia interessante. Mas mesmo ao dizer isso, Ethan sabia que não era verdade.
Um herdeiro bilionário de hotel com um filho secreto? Esse era exatamente o tipo de história que os tabloides adoravam. Provavelmente devemos ir para casa, Maya disse baixinho. Leo olhou para os dois, sentindo a mudança de humor. Vocês estão preocupados com alguma coisa? Só coisas de gente grande, Maya disse, forçando um sorriso. Nada para você se preocupar, querido. Mas quando se despediram no carro de Maya, Ethan podia ver as paredes se erguendo novamente ao redor dela. A distância cuidadosa retornando aos seus olhos. Te vejo segunda de manhã, ele disse. 7h30, como sempre. Maya acenou. Estaremos lá. Mas enquanto Ethan os via irem embora, não conseguia se livrar da sensação de que tudo tinha ficado mais complicado. A felicidade simples da tarde parecia frágil agora, ameaçada por forças fora de seu controle. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de sua mãe. Precisamos conversar. Almoço de domingo no clube. Não é negociável. Ethan encarou a mensagem por um longo momento. Então, a apagou sem responder. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar agora do que a agenda social de sua mãe. Ele tinha um filho que contava com ele para aparecer todas as manhãs. Ele tinha uma mulher que estava lentamente aprendendo a confiar nele novamente, e ele tinha uma certeza crescente de que alguém, em algum lugar, estava prestes a tornar seu mundinho tranquilo muito mais complicado. O pensamento deveria tê-lo aterrorizado. 6 meses atrás, teria feito ele correr de volta para sua vida segura e controlada, de reuniões de diretoria e margens de lucro. Mas tudo em que conseguia pensar era na explicação séria de Leo sobre a etiqueta de alimentar patos e no jeito como o rosto de Maya tinha suavizado quando concordou em deixá-lo vir aos sábados no parquinho toda semana. O que quer que estivesse por vir, ele enfrentaria, porque fugir não era mais uma opção. Ele tinha adesivos para ganhar. A manhã de segunda-feira chegou com nuvens escuras tanto no céu quanto na caixa de entrada de Ethan. 3 mensagens de sua mãe, 2 da equipe de relações públicas do hotel e uma de sua assistente, perguntando se ele precisava de assessoria jurídica para a situação. A situação. Como se Leo e Maya fossem um problema a ser gerenciado em vez da melhor coisa que lhe aconteceu em anos. Ethan apagou todas as mensagens sem ler.las e foi para o café do lobby. Qualquer tempestade que estivesse se formando em seu mundo profissional poderia esperar até depois do café da manhã com seu filho. Maya e Leo já estavam em sua mesa habitual, mas algo parecia diferente. O sorriso de Maya parecia forçado e ela ficava olhando em volta do café como se esperasse problemas. Bom dia, Ethan disse, sentando-se em sua cadeira. Está tudo bem? Tudo, Maya disse rapidamente. Só cansada. Leo teve uma noite agitada. Leo, no entanto, parecia perfeitamente bem. Ele estava trabalhando em um pequeno quebra-cabeça enquanto comia, ocasionalmente pedindo ajuda com peças particularmente difíceis. Sr. Ethan, olha, é um quebra-cabeça de dinossauro, mas é muito difícil porque todas as peças são marrons e verdes. São cores complicadas, Ethan concordou, ajudando Leo a encontrar uma peça de canto. Mas você está indo muito bem. Enquanto Leo se concentrava em seu quebra-cabeça, Maya se inclinou mais perto de Ethan. Alguém me ligou no trabalho na sexta, ela disse baixinho. Um repórter, fazendo perguntas sobre você e se eu tinha filhos. O estômago de Ethan embrulhou. O que você disse a eles? Desliguei. Mas eles sabiam onde eu trabalhava. Sabiam meu nome completo. A voz de Maya era cuidadosamente controlada, mas ele conseguia ouvir a preocupação por trás. Como conseguiram essa informação? Ethan pensou na mensagem de Marco do sábado sobre fotógrafos fazendo perguntas no hotel. Eu não sei, mas vou descobrir. Sr. Ethan, Leo disse, olhando para cima de seu quebra-cabeça. Você e a mamãe estão preocupados com alguma coisa de novo? Só um pouquinho, Ethan disse honestamente. Mas nada para você se preocupar, ok? Leo estudou os 2 rostos com a expressão séria que tinha quando tentava entender problemas de gente grande. Alguém está sendo malvado com vocês? A pergunta simples foi direto ao ponto. Sim, alguém estava sendo malvado. Alguém estava tentando transformar seus assuntos familiares privados em entretenimento público. Algumas pessoas são muito curiosas sobre a vida dos outros, Maya disse cuidadosamente. Às vezes fazem perguntas que não são realmente da conta delas.
Leo considerou isso. Tipo quando Tommy na escola perguntou se eu era adotado porque não tenho um pai. O rosto de Maya ficou muito imóvel. O que você disse a ele? Eu disse que tenho um pai, mas ele viaja muito a trabalho. Leo disse, de forma pragmática. E então perguntei se ele queria trocar seu sanduíche de peru pelo meu de pasta de amendoim. A maneira casual como Leo havia defendido sua família, o jeito como simplesmente aceitou a presença de Ethan como natural, fez algo apertado no peito de Ethan se soltar e se contrair ao mesmo tempo. Você lidou muito bem com isso, Ethan disse. A mamãe diz que às vezes as pessoas fazem perguntas porque são curiosas e às vezes porque querem causar problemas. O truque é descobrir de que tipo elas são, das bocas das crianças. Ethan olhou para Maya com novo respeito. Ela vinha preparando Leo exatamente para essa situação, sem assustar. Enquanto terminavam o café da manhã e se preparavam para ir para a escola, Ethan tomou uma decisão. Eu vou lidar com isso, ele disse a Maya baixinho. Custe o que custar. Lidar com o que exatamente? Os repórteres, as perguntas, tudo isso. Ele olhou diretamente para ela. Não vou deixá-los transformar nossa família em um circo. Os olhos de Maya se arregalaram levemente com a palavra família. Era a primeira vez que ele a usava para descrever os três juntos. Ethan, é sério, Maya. Não vou fugir desta vez. Naquela tarde, Ethan sentou em seu escritório, encarando um tablet que mostrava um site de fofocas. Alguém conseguiu uma foto dos três no playground no sábado. Foi tirada de longe com uma lente teleobjetiva, mas clara o suficiente para identificá-lo e a Maya. Leo era apenas uma figura pequena entre eles, felizmente muito longe para seu rosto ser reconhecível. A manchete dizia: Família secreta do herdeiro hoteleiro, bilionário Ethan Cole. Visto com mulher misteriosa e criança. O artigo era principalmente especulação, mas tinha detalhes suficientes para fazer o sangue de Ethan gelar. O nome de Maya, seu emprego anterior no departamento de eventos do hotel, até o bairro onde ela morava agora. Sua assistente bateu e entrou sem esperar permissão, o que significava que a situação era séria. Sua mãe está aqui, ela anunciou. Ela está insistente. Antes que Ethan pudesse responder, Veronica Cole invadiu seu escritório como um sistema de tempestade vestido com roupas de grife. Era uma mulher impressionante, com quase 60 anos, cabelos prateados em um corte bob perfeito, e o tipo de postura que vinha de anos de escola de etiqueta e galas beneficentes. Ethan, ela disse, acomodando-se na cadeira em frente à sua mesa sem convite. Precisamos discutir esse probleminha seu. Não é um problema, Ethan disse com calma. É minha família. O sorriso de Verônica era afiado. Família? Você sabe sobre essa criança há 2 semanas. Eu sei sobre ele há 2 semanas. Isso não muda o fato de que ele é meu filho. De acordo com quem? Você fez um teste de paternidade? Consultou um advogado? Verônica abriu a bolsa e tirou uma pasta fina. Porque eu fiz uma pesquisa sobre a Certa Brooks e a situação financeira dela é bem precária. Ethan sentiu a raiva crescendo em seu peito, quente e perigosa. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou afirmando fatos. Mãe solteira, trabalhando em múltiplos empregos, empréstimos estudantis, dívidas no cartão de crédito, uma mulher nessa situação pode ver um homem rico como uma solução para seus problemas. Pare, Ethan disse baixinho. Estou tentando protegê-lo, querido. Você não está pensando claramente. Se sente culpado por ter desaparecido, então está compensando demais brincando de casinha com a primeira mulher que alega... Eu disse pare. A voz de Ethan estava mais alta agora, afiada o suficiente para que sua assistente provavelmente a ouvisse pela porta fechada. Verônica ergueu uma sobrancelha. Baixe a voz. Estamos discutindo isso como adultos. Não, não estamos. Você está atacando a mãe do meu filho baseada em suposições e preconceito. Seu filho? A risada de Verônica era fria. Ethan, seja realista. Mesmo que esse menino seja biologicamente seu, o que você sabe sobre ser pai? Você tem 30 anos, nunca trocou uma fralda, não sabe a primeira coisa sobre crianças. Estou aprendendo. Aprendendo? Isso não é um hobby, Ethan. É um ser humano de que estamos falando. Uma criança que precisa de estabilidade, consistência, orientação adequada.
Verônica inclinou-se para a frente. Coisas que aquela mulher claramente não conseguiu prover sozinha. O comentário atingiu exatamente o nervo errado. Ethan pensou em Maya sentada sozinha em salas de emergência, trabalhando em múltiplos empregos, estudando à noite, criando Leo com paciência, amor e força que sua mãe nem conseguia imaginar. Maya providenciou tudo o que Leo precisa, ele disse. Ela é uma mãe incrível. Tenho certeza de que ela fez o melhor. Mas o melhor dela não é mais suficiente, é? Não quando há repórteres fazendo perguntas, tirando fotos, transformando essa criança em uma notícia. A voz de Verônica suavizou levemente, tornando-se mais persuasiva. Posso fazer isso desaparecer, Ethan. Quietamente, limpo, com o mínimo de perturbação para todos envolvidos. Do que você está falando? Verônica abriu a pasta e deslizou um documento sobre sua mesa. Um acordo privado. Pagamentos de pensão generosos para a educação e saúde da criança, administrados através de um fundo fiduciário. Acerta. Brooks assina um acordo de confidencialidade. Eles se mudam para um lugar mais privado e todos conseguem o que precisam. Ethan encarou o documento sem lê-lo. Você quer que eu pague a Maya para desaparecer com meu filho? Quero que você garanta que essa criança tenha o melhor futuro possível, sem destruir o seu próprio no processo. A voz de Verônica era pragmática, como se estivesse discutindo opções de buffet para um jantar beneficente. A atenção da mídia só vai piorar. Você realmente quer que esse menino cresça no holofote? Quer que fotógrafos o sigam até a escola? Repórteres perguntem aos colegas sobre sua família? O pensamento deixou Ethan enjoado. Ele nunca havia considerado como a atenção da mídia poderia afetar Leo diretamente. Há outro jeito, ele disse. Eu poderia fazer uma declaração simples, confirmando que Leo é meu filho e pedindo privacidade. A maioria dos veículos respeitaria isso. A maioria, talvez, mas não todos. E basta um tabloide, um fotógrafo, um blogueiro excessivamente zeloso para transformar isso em um circo. Verônica levantou-se suavemente. Pense nisso, Ethan. Sua necessidade de brincar de pai realmente vale a pena submeter essa criança a anos de escrutínio público? Depois que ela saiu, Ethan ficou sozinho em seu escritório por um longo tempo, encarando o documento de acordo. Os números eram generosos, o suficiente para garantir a educação universitária de Leo, assistência médica e uma vida confortável para ele e Maya. Resolveria tudo. A atenção da mídia desapareceria. Leo poderia crescer em privacidade e Maya nunca mais precisaria se preocupar com segurança financeira. Tudo que Ethan tinha que fazer era se afastar da melhor coisa que já lhe aconteceu. De novo. Naquela noite, Ethan se viu parado do lado de fora do prédio do apartamento de Maya, o documento de acordo no bolso do casaco. Ele havia ligado antes, perguntando se poderiam conversar depois que Leo fosse para a cama. Maya abriu a porta usando jeans confortáveis e um suéter da cor de folhas de outono. Ela parecia cansada e preocupada, mas conseguiu um pequeno sorriso. Leo tem perguntado por você a noite toda, ela disse, levando-o para a sala de estar. Ele queria esperar acordado, mas já passou da hora de dormir dele. Como ele está lidando? Contudo, ele não entende muito bem o que está acontecendo. Para ele, nós somos simplesmente a família dele agora. Ele não sabe por que mais alguém se interessaria por isso. Ethan sentou-se no sofá, sentindo o peso da proposta de acordo no bolso. Maya, precisamos conversar sobre o que vem a seguir. Eu sei. Ela se encolheu na cadeira em frente a ele, puxando os joelhos contra o peito. Passei o dia todo pensando nisso. Os repórteres, as fotos, o que significa para o Leo. Minha mãe veio me ver hoje. A expressão de Maya não mudou, mas ele viu seu corpo ficar levemente tenso. Imagino que ela tenha opiniões sobre nossa situação. Ela tem uma proposta. Ethan tirou a pasta, então parou. As palavras pareciam veneno em sua boca. Ela acha que talvez fosse melhor para todos se você e o Leo se mudassem para algum lugar privado, com apoio financeiro, claro, o suficiente para garantir o futuro dele, a educação, tudo o que ele precisa. Maya olhou para ele por um longo momento. Quando falou, sua voz estava muito calma e muito baixa. Ela quer que você nos pague para sumirmos. Não é assim. Então como é? Ethan lutou para encontrar palavras que não o fizessem soar como um covarde. Ela está preocupada com a atenção da mídia.
com o que o escrutínio constante pode fazer com o Leo, com a segurança dele, a privacidade, a capacidade de ter uma infância normal. E o que você acha? A pergunta pairou entre eles como um desafio. Ethan pensou na foto no site de fofocas, nos repórteres ligando para Maya no trabalho, na pergunta inocente do Leo sobre se alguém estava sendo maldoso com eles. Acho que ela pode ter razão, ele disse baixinho, sobre a atenção da mídia piorar, sobre o Leo ficar no meio de algo que ele não pediu. Maya assentiu lentamente. Ela provavelmente tem razão nisso. Mas eu também acho, Ethan respirou fundo, acho que fugir não funcionou da primeira vez e não vai funcionar agora. Acho que o Leo merece mais do que um pai que desaparece sempre que as coisas ficam complicadas. Mesmo se ficar, significa que a infância dele se torna um espetáculo público. Mesmo assim, Ethan olhou diretamente para ela. Não posso prometer que a atenção da mídia vai parar. Não posso prometer que isso será fácil, mas posso prometer que não vou a lugar nenhum. Não de novo. Maya ficou quieta por tanto tempo que Ethan começou a pensar que ela ia pedir para ele sair. Quando finalmente falou, sua voz estava grossa de emoção. Você sabe o que o Leo disse hoje à noite, quando eu estava colocando ele na cama? Ethan balançou a cabeça. Ele disse, mamãe, acho que o Sr. Ethan vai ser meu pai de verdade agora, porque ele continua aparecendo mesmo quando as coisas são difíceis. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Maya. Ele tem 5 anos e já entende algo sobre amor que me levou 6 anos para descobrir. O quê? Que amor não é sobre os momentos fáceis. É sobre aparecer nos difíceis. Ethan sentiu algo se romper em seu peito. Alívio, gratidão, esperança, tudo se enredando em algo grande demais para palavras. Então o que fazemos agora? Ele perguntou. Maya enxugou os olhos e lhe deu um sorriso trêmulo, mas real. Nós resolvemos juntos, protegemos o Leo o máximo que pudermos, não deixamos os repórteres transformarem nossa família em entretenimento e continuamos aparecendo um para o outro. Juntos, Ethan repetiu. Juntos, Maya fez uma pausa. Mas vão haver condições, regras, coisas que precisamos estabelecer para manter isso saudável para todos nós. O que você precisar. Quero que escrevamos um acordo de coparentalidade. Nada extravagante, nada legal. Apenas expectativas, horários, limites. O que acontece se um de nós quiser mudar alguma coisa? Ethan assentiu. Isso faz sentido, e eu quero ir com calma. A parte romântica, quero dizer. O Leo está começando a vê-lo como pai, e isso é maravilhoso. Mas preciso saber que o que acontecer entre nós não afetará seu relacionamento com ele. Não vai, Ethan disse. Maya, o que quer que aconteça entre nós, eu sou pai dele agora. Isso não muda. E mais uma coisa. A voz de Maya ficou muito séria. Chega de acordos. Chega de ofertas para fazer isso desaparecer. Se vamos fazer isso, vamos fazer com honestidade, sem atalhos, sem comprar nossa saída dos problemas. Ethan tirou a pasta do acordo do bolso e a entregou a ela. Você gostaria de fazer as honras? Maya pegou a pasta e foi até a cozinha. Ethan ouviu o som de papéis sendo rasgados, então o barulho do triturador de lixo funcionando. Quando ela voltou, estava sorrindo. Agora o quê? Ela perguntou. Agora eu ligo para minha mãe e digo que seu neto gostaria de conhecer sua avó. Você acha que ela está pronta para isso? Ethan pensou na perfeição polida de Verônica, em seu mundo cuidadosamente controlado, em sua certeza de que sabia o que era melhor para todos. Depois pensou no pijama de dinossauro do Leo, em sua abordagem séria para alimentar patos, em sua fé absoluta de que os problemas podiam ser resolvidos se as pessoas tentassem o suficiente. Acho que ela está prestes a receber a educação da vida dela, ele disse. Maya riu, e o som encheu o apartamento de calor. Coitada da Verônica, ela não faz ideia do que a espera. Nenhum de nós faz, Ethan disse. Mas talvez esteja tudo bem. Talvez as melhores famílias sejam aquelas que vão descobrindo no caminho. Do fundo do corredor veio o som suave de Leo falando dormindo, algo sobre dinossauros, parquinhos e histórias de dormir. Falando em família, Maya disse, o Leo tem uma excursão na próxima sexta, para o Museu de História Natural. Eles precisam de voluntários pais. Você está me convidando para acompanhar uma excursão? Estou perguntando se você quer ver 20 crianças de 5 anos enlouquecerem com esqueletos de dinossauros.
Ethan pensou por exatamente meio segundo. Quando eu me inscrevo? Vou adicionar você à lista amanhã. Enquanto Ethan se preparava para sair, parou na porta. Maya, obrigado. Pelo quê? Por não aceitar o acordo, por nos dar uma chance de fazer isso direito, por criar um menininho tão incrível. Obrigada por voltar, ela disse simplesmente, por nos escolher mesmo quando é complicado. Lá fora no corredor, Ethan pegou o telefone e rolou até o número de sua mãe. A conversa não seria fácil, mas era necessária. Ela atendeu na primeira chamada. Ethan, você tomou uma decisão sobre o acordo? Tomei, ele disse. Não vou assinar. E a Maya também não. Houve uma pausa. Ethan, você não está pensando com clareza. Na verdade, estou pensando com mais clareza do que em anos. Léo é meu filho. Maya é. Maya é importante para mim e vamos resolver isso juntos, como uma família. A atenção da mídia será tratada de forma apropriada, mas não pagando pessoas para desaparecerem. Ethan respirou fundo. Eu gostaria que você conhecesse seu neto, mãe, quando estiver pronta para fazer isso com respeito. Outra pausa mais longa desta vez. Quando Verônica falou novamente, sua voz estava diferente, mais fraca. Como ele é? Ele tem 5 anos. Adora dinossauros, parquinhos e histórias de dormir. Tem meus olhos e o sorriso da Maya, e é a criança mais corajosa que já conheci. Ethan se viu sorrindo enquanto falava. Ele faz 1 milhão de perguntas por dia. Leva a alimentação de patos muito a sério e acha que a melhor maneira de resolver problemas é continuar tentando até descobrir. Ele parece... Verônica fez uma pausa. Ele parece adorável. Ele é. E acho que você gostaria dele se lhe desse uma chance. E a mãe dele? Ethan pensou na força de Maya, na paciência dela, em sua feroz proteção ao Leo, em sua disposição de confiar nele novamente apesar de tudo. Ela é a pessoa mais forte que conheço, ele disse, e a mais gentil. E ela criou nosso filho para ser exatamente o tipo de pessoa que espero aprender a ser. A linha ficou quieta por um longo tempo. Finalmente, Verônica disse, talvez pudéssemos. Talvez eu pudesse conhecer Los, em algum lugar neutro, algo confortável para a criança. O café do hotel, Ethan sugeriu. Sábado de manhã. Discreto, casual. Apenas café da manhã. Apenas café da manhã. Ela repetiu, como se o conceito fosse estranho para ela. Apenas café da manhã. O Léo gosta de aveia com frutas e provavelmente vai querer contar a você sobre dinossauros. Eu estarei ansiosa. Depois que desligou, Ethan ficou parado no corredor por um momento, sentindo como se tivesse acabado de pular de um penhasco e descoberto que podia voar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Maya. Bons sonhos. Te vejo às 7h30. Enquanto caminhava em direção ao elevador, Ethan percebeu que, pela primeira vez em 6 anos, estava genuinamente animado com a manhã seguinte. Não por causa de nenhum acordo comercial ou relatório financeiro, mas porque tinha planos de café da manhã com uma criança de 5 anos que provavelmente iria querer ouvir sobre seus sonhos, compartilhar fatos sobre dinossauros e lembrá-lo de que as melhores partes da vida eram os momentos simples, comuns e cotidianos de aparecer para as pessoas que se ama. Ele tinha um filho que acreditava nele, uma mulher que estava aprendendo a confiar nele novamente, e uma mãe que estava prestes a descobrir que seu neto era mais corajoso e mais maravilhoso do que qualquer documento de acordo poderia capturar. Iria ser complicado, iria ser desafiador. Os repórteres talvez nunca parem de fazer perguntas, e provavelmente haverá mais crises pela frente. Mas eles as enfrentariam juntos, como uma família. E isso, Ethan pensou, quando o elevador chegou, valia tudo. A manhã de sábado chegou com uma energia nervosa que nada tinha a ver com o tempo. Ethan chegou ao café do hotel 15 minutos mais cedo, reorganizando a mesa 3 vezes antes de decidir pela configuração que parecia mais acolhedora. Ele havia falado com Maya 2 vezes na noite anterior, certificando-se de que ela estava confortável com Verônica, conhecendo o Léo nesse ambiente. Lembre-se, Maya havia dito durante a última conversa, se ela o deixar desconfortável de qualquer forma, nós vamos embora. Sem explicações, sem segundas chances. Absolutamente, Ethan concordara. O conforto do Léo vem primeiro. Agora, observando o elevador para a chegada de sua família,
Ethan sentia o mesmo tipo de expectativa que experimentara antes de sua primeira apresentação no conselho, exceto que isso era mais importante do que qualquer negócio. Isso era sobre se sua mãe poderia aceitar as pessoas mais importantes de sua vida. O elevador apitou e Maya saiu segurando a mão do Léo. Léo estava usando sua camiseta favorita de dinossauro, aquela com o brontossauro amigável, e balançou levemente na ponta dos pés quando avistou Ethan em sua mesa habitual. Sr. Ethan, sua mamãe já chegou? Ainda não, amigo. Ela chegará em breve. Enquanto se acomodavam nas cadeiras, Leo imediatamente começou a arrumar seus pequenos brinquedos na mesa, um T-Rex de plástico e um Triceratops de madeira que iam a todos os lugares com ele. Eu trouxe o Rexy e o Terry para conhecer lá, Leo anunciou com importância. Caso ela não saiba sobre dinossauros. Maya encontrou o olhar de Ethan por cima da cabeça de Leo, e ele viu a mistura de proteção e esperança em sua expressão. Ela estava dando uma chance a Verônica, mas estava pronta para proteger Leo de qualquer decepção ou julgamento. Exatamente às 8 da manhã, Veronica Cole saiu do elevador. Ethan observou sua mãe absorver a cena, o ambiente casual do café, a aparência simples, mas elegante de Maya, a conversa animada de Leo sobre seus brinquedos. Verônica estava vestida de forma mais simples que o habitual, com uma blusa cor creme e calças escuras, em vez de seu terno de grife típico. Ethan, ela disse ao se aproximar da mesa, sua voz cuidadosamente neutra. Mãe. Ele se levantou para puxar sua cadeira. Gostaria que você conhecesse Maya Brooks e Leo Brooks. Maya, Leo. Esta é minha mãe, Veronica Cole. Leo olhou para cima de seu arranjo de dinossauros, com olhos brilhantes e curiosos. Oi, Sra. Cole. Você é realmente a mamãe do Sr. Ethan. Verônica fez uma pausa, claramente não tendo esperado uma pergunta tão direta. Sou. Legal. Você quer ver meus dinossauros? Este é o Rexy. E este é o Terry. Terry é um Triceratops, o que significa que ele tem 3 chifres. O entusiasmo simples na voz de Leo pareceu pegar Verônica de surpresa. Ela sentou-se com cuidado, sua postura perfeita habitual, suavizando-se levemente enquanto olhava para o menino que segurava seus brinquedos para sua inspeção. Eles são muito impressionantes, ela disse, claramente lutando com como falar com uma criança de 5 anos. O Terry é meu favorito porque os Triceratops eram herbívoros, o que significa que só comiam plantas. Leo continuou, completamente alheio ao desconforto de sua avó. Mas o Rexy era carnívoro, então ele comia outros dinossauros. Isso parece assustador, mas o Rexy é legal comigo. O Leo sabe mais sobre dinossauros do que a maioria dos paleontólogos, Maya disse gentilmente, dando a Verônica um pequeno sorriso. Isso é bastante notável para alguém da idade dele, Verônica respondeu. E pela primeira vez, seu interesse pareceu genuíno. O garçom se aproximou e eles pediram seu café da manhã habitual. Enquanto esperavam pela comida, Leo bombardeou Verônica com perguntas que apenas uma criança de 5 anos poderia fazer sem constrangimento. Você mora no hotel? Tipo, em todos os quartos? Não, eu moro em uma casa. Mas ajudo a administrar o hotel, como o Sr. Ethan faz. Você tem algum dinossauro na sua casa? Eu? Não tenho dinossauros. Tudo bem, nem todo mundo tem dinossauros, mas talvez você pudesse conseguir alguns. Os de plástico pequenos são bons para iniciantes. Ethan observou o rosto de sua mãe cuidadosamente durante essa troca. Ele podia vê-la tentando processar a amizade sem filtros de Leo, sua completa falta de consciência de que esse encontro deveria ser significativo ou formal. Quando a comida chegou, Leo imediatamente ofereceu para compartilhar sua fruta com Verônica. A mamãe diz que compartilhar é importante, ele explicou, empurrando metade de seus morangos para o prato dela. E você é família agora, então devemos compartilhar. A palavra família fez Verônica congelar com um morango a meio caminho da boca. Ela olhou para Maya, depois para Ethan, depois de volta para Leo, que esperava expectante que ela experimentasse o morango. Obrigada, ela disse baixinho, dando uma pequena mordida. É muito doce. Morangos são a melhor fruta, Leo declarou com a certeza absoluta da infância. Bem, exceto maçãs e laranjas e uvas. Ele fez uma pausa pensativo. Na verdade, todas as frutas são muito boas. Apesar de si mesma,
Verônica sorriu. Era pequeno e hesitante, mas era real. Você tem gostos muito amplos, ela disse. É o que a mamãe diz também. Ela diz que não sou exigente, o que facilita as compras no mercado. Enquanto o café da manhã continuava, Ethan viu algo mudar na dinâmica em sua mesa. O calor natural de Léo estava lentamente derretendo a reserva de Verônica. Ela começou a fazer perguntas genuínas sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seus livros favoritos. Quando Léo perguntou se ela queria ouvir sua voz de T-Rex, ela realmente riu de seu rugido entusiasmado. Maya observou tudo se desenrolar com atenção cuidadosa, ainda protetora, mas começando a relaxar à medida que ficava claro que Verônica estava fazendo um esforço real. Sra. Cole, Léo disse enquanto terminavam de comer, você quer ver os fósseis de dinossauro no saguão? O Sr. Marco me contou sobre eles, mas ainda não os vi. Verônica olhou para Ethan e Maya. Se estiver tudo bem com seus pais. Podemos, mamãe? Léo perguntou. Por favor. Quero mostrar os ossos de dinossauro de verdade para a Sra. Cole. Por alguns minutos, Maya concordou. Mas depois, precisamos ir para casa. O pequeno grupo foi até o saguão principal do hotel, onde uma vitrine exibia vários fósseis genuínos. Léo pressionou o rosto contra o vidro, apontando animadamente para cada espécime, enquanto bombardeava os adultos com perguntas que nenhum deles podia responder. Aquele parece um chifre de bebê Triceratops, Léo anunciou. E aquele pode ser de um peixe muito velho. Como você sabe tanto sobre fósseis? Verônica perguntou, e Ethan pôde ouvir genuína curiosidade em sua voz. A mamãe me deu um livro sobre paleontologia no meu aniversário, Léo disse orgulhosamente. Essa é a ciência de estudar coisas antigas. Eu quero ser paleontólogo quando crescer. Ou talvez um dinossauro. Ambas são excelentes escolhas de carreira, Verônica disse solenemente. Enquanto se preparavam para ir embora, Léo surpreendeu a todos caminhando até Verônica e envolvendo suas pernas com seus bracinhos em um abraço improvisado. Obrigado por tomar café da manhã conosco, Sra. Cole. Você vem de novo no próximo sábado? Verônica olhou para baixo, para o menino agarrado às suas pernas, e algo em sua expressão se rompeu. Quando olhou para Ethan, seus olhos estavam brilhantes, com lágrimas não derramadas. Eu gostaria muito disso, ela disse suavemente. Eba, Léo a soltou e agarrou a mão de Maya. Podemos ir ao parquinho agora, mamãe? Quero contar aos patos sobre conhecer minha nova avó. Enquanto Maya e Léo se dirigiam à saída do hotel, Verônica tocou gentilmente o braço de Ethan. Ele é notável, ela disse baixinho. Verdadeiramente notável. Ele puxou isso da mãe, Ethan respondeu. Verônica assentiu lentamente. Ela é. Não é o que eu esperava. É mais forte do que pensei. Mais graciosa. Ela é a melhor pessoa que conheço. E você a ama. Não era uma pergunta. Ethan olhou através do saguão para onde Maya estava ajudando Léo a colocar o casaco, seus movimentos pacientes e experientes, seu rosto suave com amor maternal. Amo, ele disse simplesmente. Amo os dois. Verônica ficou quieta por um momento, observando Maya e Léo. Devo a eles um pedido de desculpas, pela oferta de acordo, por presumir o pior. Você pode dizer isso a eles pessoalmente, no próximo sábado, se quiser se juntar a nós novamente. Eu gostaria. E Ethan? A voz de Verônica estava mais suave do que ele ouvira em anos. Estou orgulhosa de você, por voltar, por escolhê-los em vez do caminho fácil. Era a primeira vez que sua mãe dizia estar orgulhosa dele por algo que não envolvia margens de lucro ou negócios. Obrigado, ele disse. Quando Ethan alcançou Maya e Léo do lado de fora do hotel, Léo estava praticamente vibrando de empolgação. Sr. Ethan, sua mamãe é muito legal. Ela me fez muitas perguntas sobre dinossauros, compartilhou meus morangos e quer vir tomar café da manhã de novo. Ela parece gostar mesmo de você. Ethan concordou, bagunçando o cabelo de Léo. Claro que ela gosta de mim. Sou muito simpático, Léo disse com a confiança de seus 5 anos. Né, mamãe? Muito simpático, Maya confirmou. Mas estava olhando para Ethan com algo que poderia ser orgulho. No parquinho, Léo imediatamente correu em direção aos balanços, chamando-os para se apressarem e ajudá-lo a alcançar a barra alta do trepa-trepa. Isso foi melhor do que eu esperava, Maya disse enquanto seguiam em um ritmo mais tranquilo. Ela estava tentando, Ethan disse. Tentando de verdade. Acho que o Léo a conquistou completamente.
Ele tem esse efeito nas pessoas. Ele vê o bem em todos. Maya fez uma pausa. Até em pessoas que talvez ainda não mereçam. Você está falando da minha mãe ou de mim? Maya sorriu. Talvez ambos. Eles passaram a manhã no parquinho, caindo na rotina habitual de sábado. Léo brincou com entusiasmo determinado, enquanto Maya e Ethan sentavam em um banco próximo, conversando sobre coisas práticas como horários escolares, consultas médicas e a logística de integrar Ethan mais completamente na vida diária de Léo. Estive pensando no que você disse, Maya contou a ele, enquanto observavam Léo navegar cuidadosamente pelo trepa-trepa, sobre escrever um acordo de coparentalidade. Que tipo de coisas você quer incluir? Horários, obviamente, horários de buscar e levar, feriados, planejamento de férias. Maya fez uma pausa, mas também as coisas maiores. Tomada de decisão sobre escola, saúde, disciplina. O que fazemos se discordarmos sobre algo importante? Isso faz sentido. E sobre nós? Ethan perguntou cuidadosamente. O relacionamento entre você e eu, separado da coparentalidade? Maya ficou quieta por um momento, observando Léo tentar atravessar o trepa-trepa com concentração intensa. Quero ir com calma, ela disse finalmente. Não porque não confio em você, mas porque tudo está mudando tão rápido. O Léo está se adaptando a ter você em sua vida, sua mãe está se adaptando a ter nós na dela, e eu ainda estou aprendendo a confiar que isso é real. Quão calma é calma? Amizade primeiro. Uma amizade realmente boa, onde sabemos que podemos contar um com o outro para as coisas cotidianas. Depois vemos o que mais se desenvolve naturalmente. Ela olhou para ele de lado. Está tudo bem para você? Está perfeito, Ethan disse honestamente. Quero reconquistar sua confiança direito desta vez. Não me apressar para nada, só porque temos um histórico. Léo conseguiu atravessar o trepa-trepa e soltou um grito de triunfo que arrancou sorrisos de outros pais ao redor do parquinho. Você viu, mamãe, você viu, Sr. Ethan. Consegui atravessar tudo. Nós vimos, Maya respondeu. Foi incrível. Léo correu até eles com os braços abertos como asas de avião. Estou ficando tão forte. Talvez na semana que vem eu possa tentar aquelas barras de macaco bem altas. Talvez, Maya concordou. Se a senhora Delgado disser que seus braços estão prontos para isso. Quem é a senhora Delgado? Ethan perguntou. A professora da pré-escola dele. Ela tem sido maravilhosa em ajudar o Léo a ganhar confiança com desafios físicos. Maya fez uma pausa. Na verdade, ela mencionou que estão procurando voluntários entre os pais para a excursão de sexta-feira que vem ao Museu de História Natural. Você tem interesse? Ethan pensou em passar um dia observando 20 crianças de 5 anos enlouquecendo com esqueletos de dinossauros, provavelmente lidando com emergências de banheiro, crises na hora do lanche e toda a bela confusão que vinha com crianças pequenas em uma aventura. Tenho muito interesse, ele disse. Ótimo, vou adicionar você à lista. Enquanto se preparavam para sair do parquinho, Léo fez a pergunta que havia se tornado parte do ritual de sábado deles. Você vem tomar café da manhã amanhã, Sr. Ethan? Amanhã é domingo, Ethan disse. Normalmente não tomamos café da manhã juntos aos domingos. O rosto de Léo ficou um pouco desapontado. Ah, é verdade. Ethan olhou para Maya, que estava cuidadosamente não influenciando sua decisão para nenhum dos lados. Mas talvez, Ethan disse devagar, possamos começar uma nova tradição. Panquecas de domingo de manhã? Em algum lugar com panquecas realmente boas? O rosto de Léo iluminou-se como na manhã de Natal. Sério? Panquecas? Se sua mamãe achar que é uma boa ideia. Maya fingiu considerar isso seriamente. Bem, panquecas de domingo de manhã realmente parecem muito boas. E tem aquele lugar no centro com as panquecas em forma de dinossauro. Panquecas de dinossauro! Léo gritou, fazendo com que várias outras famílias se virassem e sorrissem com seu entusiasmo. Acho que isso é um sim, Maya disse, rindo, enquanto caminhavam de volta para o carro de Maya, com Léo tagarelando sobre panquecas de dinossauro e fazendo perguntas detalhadas sobre quais coberturas poderiam estar disponíveis. Ethan sentiu algo se acomodar em seu peito. Era assim que a família se sentia, não os jantares formais e os feriados movidos por obrigação de sua infância, mas essa calorosa facilidade, essas pequenas tradições
construídas em torno de fazer um ao outro feliz. Ethan, Maya disse baixinho quando chegaram ao carro. Obrigada. Pelo que desta vez, por trazer sua mãe para isso com delicadeza, por deixar o Leo ditar o ritmo, por não tentar forçar nada. Obrigado por me deixar tentar de novo, ele respondeu. Por dar a todos nós uma chance de descobrir o que família significa. Leo, já preso em sua cadeirinha de reforço, enfiou a cabeça para fora da janela. Sr. Ethan, não se esqueça das panquecas de dinossauro amanhã. Não vou esquecer, Ethan prometeu. Quando o carro de Maya se afastou, Leo acenou entusiasticamente pela janela de trás, até que viraram a esquina e desapareceram de vista. Ethan ficou parado na calçada por um momento, sentindo o peso da gratidão e da esperança e de algo que poderia ter sido alegria. Ele tinha um filho que acreditava em panquecas de dinossauro e desafios nas barras de macaco. Ele tinha uma mulher que estava lentamente aprendendo a confiar nele, com seu coração novamente. Ele tinha uma mãe que estava descobrindo que o amor nem sempre vinha com condições e contratos. Ele tinha uma família que estava se escolhendo, dia após dia, panqueca após panqueca, visita ao parquinho após visita ao parquinho. Não era perfeito. Ainda haveria repórteres fazendo perguntas, ainda haveria momentos de dúvida e desacordo, ainda haveria os desafios cotidianos que vinham com a construção de algo real e duradouro, mas eles enfrentariam tudo isso juntos, porque era isso que as famílias faziam. Elas apareciam umas para as outras, especialmente quando era difícil, especialmente quando mais importava. 3 meses depois, a excursão ao Museu de História Natural foi tudo o que Ethan esperava, e mais. 20 crianças de 5 anos realmente enlouqueceram com os esqueletos de dinossauros, e Ethan realmente lidou com emergências de banheiro, 2 negociações na hora do lanche, incontáveis, e a bela confusão de crianças pequenas descobrindo que a ciência era ainda mais legal do que imaginavam. Leo estava em seu elemento, explicando aos colegas a diferença entre herbívoros e carnívoros, apontando quais fósseis pertenciam a quais períodos geológicos e, em geral, servindo como um guia turístico júnior não oficial. Mas o melhor momento havia sido quando a Sra. Delgado reuniu todas as crianças para uma foto em grupo na frente do esqueleto do Tiranossauro Rex. Enquanto as crianças se organizavam em 2 fileiras, Leo agarrou a mão de Ethan e a mão de Maya e os puxou para a foto. Foto de família, ele anunciou para seus colegas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora, sentado no café do hotel depois que deixaram as outras crianças e devolveram o ônibus escolar à pré-escola, Ethan olhou para a foto impressa que Maya acabara de mostrar a ele. Lá estavam eles, os 3, com Leo sorrindo entre eles e outras 20 crianças de 5 anos fazendo várias caretas engraçadas ao redor. Ele parece tão feliz, Verônica disse suavemente. Ela se juntara a eles para um café depois da excursão, querendo ouvir sobre a aventura de Leo no museu. E ela estava certa. Leo parecia feliz. Mais do que feliz, ele parecia seguro, confiante, amado. Parecia um menino que sabia exatamente quem eram as suas pessoas. Ele está feliz, Maya disse, e havia maravilha em sua voz, como se ela ainda às vezes se surpreendesse com o quanto tudo tinha dado certo. Leo estava no momento mostrando a Verônica sua aquisição da loja de presentes do museu. Um pequeno tricerátope de pelúcia que ele batizou de Tripper, e explicando em grande detalhe por que os tricerátops eram os Bacera Verônica, dinossauros mais subestimados. Eles não recebem crédito suficiente porque o T-Rex recebe toda a atenção, Leo dizia seriamente. Mas os tricerátops eram muito inteligentes e protegiam suas famílias. Isso parece uma qualidade admirável, Verônica disse, e Ethan podia ver que ela realmente falava sério. Os últimos 3 meses foram uma revelação de muitas maneiras. Verônica surpreendeu a todos ao se tornar a apoiadora mais devotada de Leo, aparecendo não apenas para os cafés da manhã de sábado, mas para visitas ao parquinho, exposições de arte da pré-escola e até uma tarde memorável de alimentar patos que resultou em seus sapatos de grife ficarem enlameados, e ela adorando cada minuto disso. O relacionamento de Maya e Ethan se desenvolveu lenta e cuidadosamente, construído sobre uma base de paternidade compartilhada e amizade genuína.
Eles tiveram seu primeiro encontro oficial há apenas 2 semanas. Jantaram em um restaurante tranquilo enquanto Tasha cuidava de Leo e tinha parecido completamente novo e, ao mesmo tempo, como voltar para casa. A atenção da mídia havia diminuído em grande parte depois que Ethan emitiu uma declaração simples, confirmando que tinha um filho e pedindo que a privacidade de sua família fosse respeitada. A maioria dos veículos seguiu para histórias mais emocionantes, e os poucos que persistiram foram facilmente administrados com a ajuda da equipe de RP do hotel. Sr. Ethan, Leo disse, levantando os olhos de sua explicação sobre dinossauros, você vai dormir na nossa casa hoje à noite? Era uma pergunta que Leo começara a fazer com mais frequência, embora Ethan tivesse o cuidado de sempre deixar a resposta a cargo de Maya. Isso depende da sua mamãe, Ethan disse, como sempre. Ele pode, mamãe? Leo perguntou esperançoso. Poderíamos comer panquecas no café da manhã, sem precisar dirigir até algum lugar. Maya olhou para Ethan com um sorriso suave que se tornara sua visão favorita no mundo. Acho que isso pode ser combinado, ela disse. Leo comemorou e imediatamente começou a planejar a configuração ideal de panquecas. Verônica observou essa troca com a expressão que tinha sempre que testemunhava alguma nova evidência da felicidade de sua família. Devo deixar vocês irem, ela disse, começando a juntar suas coisas. Parece que vocês têm uma importante sessão de planejamento de panquecas pela frente. Vovó Ronnie, você deveria vir também, Leo disse, imediatamente. Ele começara a chamar Verônica de Vovó Ronnie, depois de decidir que Sra. Cole era muito formal para membros da família. Eu não gostaria de me intrometer no tempo da família, Verônica disse, mas Ethan podia ver a esperança em seus olhos. Você é família também, Leo disse como um fato consumado. Né, mamãe? Maya olhou para Verônica com a mesma generosidade que permitira que sua família se curasse e crescesse ao longo desses últimos meses. Ela disse simplesmente. Você é sempre bem-vinda, Verônica. Enquanto saíam do café juntos, Leo saltitando à frente enquanto tagarelava sobre sonhos com dinossauros, Maya e Ethan andando de mãos dadas, Verônica seguindo com um sorriso que parecia surpreender tola com seu brilho, Ethan sentiu a satisfação que se tornara sua companheira constante. Esta não era a família que ele planejara ou a vida que esperava, mas era melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Era construída sobre aparecer, sobre escolher uns aos outros todos os dias, sobre a ideia radical de que o amor era algo que você fazia, não algo que você sentia. Era construída sobre manhãs de panqueca e sábados no parquinho, sobre histórias de dormir e vozes de dinossauros, sobre o milagre diário do riso de Leo e da confiança de Maya e do coração gradualmente aberto de Verônica. Era construída sobre o entendimento de que as famílias não eram perfeitas. Eram apenas pessoas que continuavam tentando, continuavam perdoando, continuavam acreditando que a mesa do café da manhã de amanhã sempre teria espaço para mais um. Enquanto caminhavam em direção à saída do hotel, Leo esticou a mão para trás para agarrar a mão livre de Ethan, criando uma corrente de conexão entre todos eles. Amanhã, Leo anunciou para o mundo em geral. Vamos comer as melhores panquecas de todas, porque estamos todos juntos e juntos deixa tudo melhor. Das bocas das crianças, Ethan pensou, apertando tanto a mão de Leo quanto a de Maya. Juntos realmente deixava tudo melhor. Juntos tornava tudo possível.